Olá, professor. Boa tarde. Estou iniciando agora o vídeo de apresentação do Mobus, um aplicativo construído por mim, Shailane Franco, Keila Roberta e Jair Rodrigues. Bom, basicamente, o Mobus é um aplicativo desenvolvido para facilitar o monitoramento do transporte escolar em tempo real. Ele vai permitir que o motorista compartilhe a sua rota com os alunos e que esses alunos acompanhem o trajeto pelo mapa, visualizando a posição exata do veículo. Então, de uma maneira geral, quando esse motorista chega ao destino, também vai haver um pop-up recebido pelo aluno para que ele faça a avaliação dessa rota, e isso vai facilitar também para outras funcionalidades futuras serem implementadas. Mas, basicamente, todas as informações, elas são sincronizadas em tempo real usando um Firebase Real-Time, e o sistema oferece esse rastreamento contínuo e todo o controle do status da rota. Então, aqui ao lado, à esquerda, tem a versão do motorista, a versão web, e já eu vou mostrar a versão do aluno, com esse compartilhamento do motorista da rota. Mas, basicamente, quando você é um motorista, você recebe esse layout de bem-vindo a uma bus motorista. Então, tanto a versão do motorista e a versão do aluno, existem a versão mobile e web, mas aqui eu estou na web do motorista. Bom, a primeira história a ser contada é que o motorista ele vai poder logar uma conta específica para entrar no aplicativo. E é importante dizer que não é uma conta individual, não é uma conta individualizada, não. Por quê? Por questões de segurança, entendendo que na faculdade existe uma rotatividade muito grande de motoristas para tanto a rota da UABJ quanto a rota da prefeitura, então achamos melhor nós, administradores, criar uma conta específica para fornecer a esse motorista, onde automaticamente a gente pode excluir ou criar novamente uma conta. Então, dito isto, criamos uma conta específica para esse motorista. Vou escrever aqui para a gente visualizar como que funciona a versão do motorista na versão web. Basicamente, você coloca a sua conta e loga no aplicativo. E aí aparece mais duas histórias, em que como motorista, você pode tanto compartilhar a rota do ônibus da Coab quanto o ônibus do Santo Antônio. Então, ele pergunta qual ônibus você dirige. Então, vamos supor que você vai começar a dirigir o ônibus da Coab. Aqui é a tela de compartilhamento do ônibus da Coab. Então, tanto do ônibus da Coab quanto do ônibus do Santo Antônio, o layout é o mesmo. O motorista Coab iniciar a rota do compartilhamento. Ao pressionar esse botão verde, você vai compartilhar a localização atual que você está. Então, quando eu aperto em compartilhar a localização, automaticamente é mostrado todo o mapa roteirizado dos pontos específicos do ônibus da Coab. Então, todos os pontos em que esse ônibus deve passar são identificados a partir desse emblema do ônibus na cor vermelha. E esse emblema do ônibus da cor azul é a posição atual do ônibus. A gente colocou isso para conseguir identificar melhor os pontos e a posição atual do ônibus e fazer com que o aluno também identifique melhor todo o percurso que vai ser percorrido. Então, observem que a rota ela é toda identificada, todos os pontos são identificados. E caso você chegue ao seu destino, então vamos supor que aqui o ponto da Santa Fé é o ponto destino. Quando ele chegar nesse momento aqui, ele finaliza a sua rota e aperta no botão chegou ao destino. E aí é finalizada a sua rota e o status foi enviado. A mesma coisa acontece com o ônibus do Santo Antônio. A única coisa que altera é que
a rota é diferente, né? O percurso é totalmente diferente do ônibus da Coab. Então, dito isto, ele chega ao seu destino e a rota é finalizada. E tem um botão também de encerrar a sessão, que ele desloga dessa conta que foi enviada para ele. Bom, essa é a versão do motorista. Na versão do aluno, a gente tem aqui histórias diferentes. Se você é aluno, qual ônibus você pega? Ou o ônibus da Coab ou o ônibus do Santo Antônio. E é interessante que essa versão para o aluno, ela é apenas uma versão de monitoramento. Ele só vai acompanhar aquilo que está sendo visualizado. Então, poucas funções são voltadas para o aluno, para que ele realize alguma ação. A gente vai ver que tem um específico que é no final da rota, mas quem de fato compartilha essas informações é o motorista, que é enviado essas informações para o Firebase e o Firebase fornece para o aluno para que ele visualize isso em tempo real, a partir do real time. Ok, vamos ver o vídeo, como é que funciona. Então, a gente tem aqui, ó, observem que antes do motorista compartilhar essa rota, é esse layout que aparece, a localização do ônibus indisponível no momento. Nesse caso aqui, apareceu essa informação porque houve uma rota que estava sendo compartilhada anteriormente, mas o layout é muito parecido. Basicamente, o layout diz que está esperando o motorista fazer o compartilhamento da sua rota, mas, de antemão, nada é visualizado antes que o motorista envie essas informações, né? Compartilhe essa rota. E aí, observem que a partir do momento que ele compartilha a sua rota, automaticamente o mapa ele é mostrado para o aluno em tempo real. Então, observem aqui. Então, toda a rota, essa aqui é do Coab, né? Toda a rota é compartilhada. E uma informação importante que, para o aluno, todo o percurso que o ônibus vai percorrer para passar em todos os pontos é visualizado na cor vermelha, para mostrar que ele ainda não passou por esses pontos. Mas a partir do momento que ele vai passando de um ponto para outro, todo o seu caminho vai mudando de cor, para justamente ficar muito mais fácil para esse aluno visualizar o caminho que foi ou não percorrido. Outra coisa que facilita também essa visualização esse monitoramento, é essa faixa azul aqui, que vocês conseguem observar, como se fosse uma barra de navegação. Mas essa faixa azul aqui, ela diz o quanto tempo o ônibus está próximo está ao próximo ponto. Então, nesse caso aqui, é a entrada da BR, é um ponto específico da Coab 1, e o ônibus está a 6 minutos da Coab. Quando o ônibus está a mais de 5 minutos, essa faixa aqui fica em azul. Se estiver a menos de 5 minutos, vai ficar em laranja. E se estiver a menos de 1 minuto, vai ficar em vermelho. Justamente para facilitar mais ainda a visualização do aluno. Então, a rota está sendo compartilhada. Essa é a cor atual, né? Porque ele está a mais de 5 minutos do próximo rota. Outra informação importante é uma nova história. Então, o aluno ele vai poder fazer uma avaliação dessa rota. Ele vai avaliar de 1 a 5 estrelas e vai poder fazer um comentário. E ele pode ou não também não enviar essa informação, ou fazer essa avaliação se ele não quiser. Então, é importante para a gente ter um feedback se essa rota foi legal, se essa rota passou pelos pontos, todos os pontos especificados, passou no tempo correto. Então, é basicamente isso. Aqui vai mostrar a mesma coisa que acontece na versão do ônibus Santo Antônio. E a diferença, observem que falta 1 minuto para chegar no ponto da Herente João Monteiro. Observem que a cola já se altera. Então, é uma maneira até ainda mais interessante de visualizar, né, os pontos que foram percorridos ou não. Bom,
Mas, basicamente, foi isso, nosso aplicativo, as funcionalidades e histórias implementadas. Essa avaliação do aluno, ela é sempre enviada, né, mostrada para o aluno assim que a rota é finalizada. Então, o aluno volta a esse mapa aguardando uma nova rota quando for finalizado, e o motorista pode iniciar outra rota quando ele quiser também. E o sistema sempre registra todas essas informações para futuras consultas ou futuras implementações. Mas é basicamente isso. Muito obrigada pela atenção e qualquer dúvida, estamos à disposição.